Dom Casmurro, publicado em 1899, se passa no Rio de Janeiro do século XIX, uma época marcada por transformações sociais e políticas no Brasil. A narrativa gira em torno de Bento Santiago, mais conhecido como Bentinho, que relata os eventos de sua vida adulta e juventude. Bentinho foi criado sob a promessa de se tornar padre, mas se apaixona por sua vizinha, Capitu, uma menina de olhos de ressaca, cuja ambiguidade marca a trama. Outros personagens importantes incluem Escobar, amigo de Bentinho, e Dona Glória, mãe de Bentinho, cujas decisões influenciam os rumos de sua vida. A história explora temas como ciúme, traição, memórias falhas e a crítica social, todos apresentados sob o ponto de vista de um narrador que pode não ser totalmente confiável. Dom Casmurro, Machado de Assis. Principais temas para vestibular: um realismo e ironia, tema central. O livro é um clássico do realismo brasileiro, e Machado de Assis usa a ironia para criticar a sociedade do século XIX. Dica para o vestibular: fique atento à crítica social disfarçada nas falas dos personagens e na forma como Bentinho conta sua história. Exemplo de questão: como Machado de Assis utiliza a ironia para criticar as convenções sociais em Dom Casmurro. Dica de resposta: uma frase como "o agregado da casa parecia ter nascido para agregado" é um exemplo sutil de como Machado critica a estrutura social e os papéis estabelecidos, questionando essas hierarquias de forma irônica, ao mesmo tempo que expõe a superficialidade das relações de poder. 2. Narrador não confiável, tema central. Bentinho é um narrador duvidoso. Sua visão parcial gera dúvidas sobre a verdade dos acontecimentos, especialmente no caso da traição de Capitu. Dica para o vestibular: muitos vestibulares exploram essa ambiguidade. Exemplo de questão: qual o impacto da narração subjetiva de Bentinho na interpretação da história? Dica de resposta: Bentinho declara: "A ocasião fez o ladrão". Essa frase ilustra a dúvida que ele lança sobre Capitu, usando ditados populares e sua perspectiva ciumenta para justificar suas desconfianças, mas sem apresentar provas concretas. Isso mostra como sua visão é distorcida pelos seus sentimentos. 4. Ciúme e obsessão, tema central. O ciúme é um dos motores da trama e cresce a ponto de se tornar uma obsessão para Bentinho. Dica para o vestibular: esse tema é comum em questões sobre a psicologia dos personagens. Exemplo de questão: analise o papel do ciúme na construção de Dom Casmurro. Dica de resposta: Bentinho diz: "A primeira qualidade do ciumento é a insegurança". Essa frase resume a psicologia do personagem. O ciúme e a insegurança de Bentinho contaminam sua visão dos fatos e o levam a conclusões precipitadas, sem provas. O ciúme destrói sua relação e sua própria paz de espírito. 5. Memória e passado, tema central. A obra é estruturada em torno das memórias de Bentinho, que são distorcidas por suas emoções. Dica para o vestibular: questões podem abordar como a memória afeta a narrativa. Exemplo de questão: como a memória distorcida de Bentinho afeta o desenvolvimento da história? Dica de resposta: aos 20 anos, a memória é mais viva. Aos 50, começa a desbotar. Essa reflexão de Bentinho exemplifica como sua narrativa é uma reconstrução do passado, feita muitos anos depois. Suas lembranças não são necessariamente fiéis aos fatos, e isso impacta a confiança que o leitor pode ter em sua versão da história. 6. Crítica à sociedade, tema central. Machado critica a sociedade carioca do século XIX, em temas como casamento e convenções sociais. Dica para o vestibular: fique atento às críticas sutis que Machado faz às classes altas e aos costumes da época. Exemplo de questão: de que maneira Machado de Assis critica a sociedade em Dom Casmurro? Dica de resposta: uma frase como "o decoro é mais um meio de vencer do que uma qualidade moral" reflete a hipocrisia da sociedade da época, que valorizava as aparências mais do que os sentimentos ou a moralidade verdadeira. A crítica social de Machado aparece disfarçada em falas como essa, revelando a falsidade por trás das convenções. Conclusão: em Dom Casmurro,
Machado de Assis cria uma narrativa rica em ambiguidades, onde o ciúme de Bentinho e a ambiguidade de Cápito levantam questões sobre verdade e memória. Além disso, a crítica sutil à sociedade e o uso da ironia fazem da obra uma das mais complexas da literatura brasileira. Entender esses temas principais, além de observar as nuances da narrativa, é essencial para uma boa análise no vestibular. Ao se preparar com esses pontos, você terá uma visão mais clara dos aspectos cobrados nas provas e estará mais confiante para discutir essa obra tão importante. Se você gostou desse resumo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos rápidos e práticos. Comente suas sugestões de livros e nos vemos no próximo vídeo.